Há algumas semanas eu estava olhando a loja do meu PlayStation procurando alguma promoção legal, quando eu simplesmente me deparei com isso. Batman Return to Arkham, a coletânea que traz o Batman Arkham City e o Batman Arkham Asylum por menos de R$ 20. Não deu pra deixar passar. Então eu joguei, zerei e hoje vou falar um pouco sobre o que eu achei de Batman Arkham Asylum. Vamos começar falando da história do jogo, que é bem simples, mas ao mesmo tempo muito bem feita. O Coringa se deixou ser capturado pelo Batman para poder ir para o Asilo Arkham e pegar um composto químico chamado Titã, que foi produzido por uma doutora aí. Esse composto químico é uma variação do veneno que o Bane usa para se tornar aquele armário e faz isso aí com pessoas normais. Então a história se desenrola a partir disso. É claro, eu não vou ficar falando da história ponto a ponto, afinal um vídeo é uma análise do jogo em si, não só da história, mas ela é muito bem feita e realmente cativa a querer entender mais do que tá rolando e continuar jogando. Outro grande ponto do jogo é seu sistema de combate, que simplesmente foi revolucionário para a indústria. Todo aquele lance de aparecer o sinalzinho azul na cabeça dos inimigos quando eles forem atacar, e você poder contra-atacar apertando um botão no tempo certo é algo que surgiu aqui. E muitos jogos de hoje usam esse mesmo sistema de combate. Como por exemplo o jogo do Homem-Aranha de 2018, que eu sou simplesmente apaixonado. Mas tenho que admitir que nesse quesito ele foi quase um Ctrl-C, Ctrl-V da saga Arkham. Agora o sistema de combos já não é tão bom assim. Você tem que acertar um golpe praticamente instantâneo depois de ter acertado o outro para não perder a contagem. Então era difícil para uma mente reduzida como a minha pegar números altos. O jogo também tem toda uma variedade de itens que você pode adquirir ao longo da história, o que pra mim não faz muito sentido, tipo, por que o Batman não começou o jogo com todos esses itens? Mas ignorando esse fato, todos os itens são bem únicos e legais de se usar, seja o Batarangue padrão, o Batarangue de controle remoto que eu simplesmente não consigo controlar direito, a bate-corda, aquele scanner que você tem que regular a frequência, ou mesmo gel explosivo. Quem não se lembra da clássica animação do Batman virando a cara e a explosão vindo atrás dele? O jogo é difícil? Bom, eu achei difícil para um caralho, mas tem motivo pra isso. O imbecil aqui decidiu que ia começar o jogo logo no modo mais difícil. Porque vocês me perguntam, eu não sei, eu só quis jogar assim mesmo. E no difícil o jogo realmente é bem complicado. Porque você morre em pouquíssimos ataques, então você pode ficar 10 horas batendo, desviando e contra-atacando. Mas se deixar passar meia dúzia de ataque, meu parceiro, vai ver a tela de morte. Esse é outro ponto que eu achei muito louco desse jogo. Cada vilão tem telas de morte únicas e muito legais. Vou deixar algumas passando aí na tela. The bat is broken! Enjoy feasting on your bones. And at the end of fear, oblivion. That loser didn't stand a chance! I mean, look at me! E agora chegamos no ponto que é o auge do jogo pra mim. Por quê? É simples. Estamos falando do Batman. Um personagem conhecido desde a década de 40 por se aproveitar da noite para furtivamente atacar um grupo de bandidos, atacando um por um e usando o medo que causa nos restantes para fazer eles cometerem erros e punir eles por isso. E esse jogo consegue reproduzir esse conceito de forma fenomenal. É sério, você consegue perceber o desespero dos bandidos quando veem que mais da metade de seus aliados já caíram e eles não têm a menor ideia de onde o Batman tá. Tem diversas cenas de algum bandido ficando paranoico e atirando no nada por ter visto uma sombra e achado que era o Batman. Ou de pequenos grupos de 2 ou 3 bandidos formando para andarem juntos, de algum ficando olhando para frente e para trás toda hora em sinal de alerta, ou mesmo quando só sobra 2 e um deles vai averiguar um corpo, e aí chama o outro para ajudar e ele grita que é cada um por si agora. São esses pequenos detalhes que causam uma imersão em quem tá jogando, que te fazem olhar e falar, mano, eu sou o Batman. E é isso que eu mais valorizo em um jogo baseado em um personagem. Conseguir trazer o sentimento que esse personagem carrega. E esse jogo faz isso de forma maestral. E olha que eu nem falei das muitas animações de ataques furtivos que tem. Seja o ataque padrão pelas costas, o chute planando, o golpe invertido, golpe da borda e alguns outros.
Me diga, se você olhasse para essa Gotham City ao fundo, você diria que esse jogo foi lançado em 2009? Pois é, o gráfico desse jogo é simplesmente impecável para a época. São poucos os momentos que você olha para algum personagem e vê aquele modelo Play 3. O nível de detalhamento das coisas é excepcional. Dá pra ver as dobrinhas na capa do Batman. É muito acima do nível gráfico da maior parte dos jogos da época, e arrisco dizer que até de alguns jogos de hoje. A ambientação mais sombria ajuda muito na imersão e nesse tom mais de terror. A paleta de cores mais escura, com alguns tons de verde escuro e o azul no modo detetive também ajuda muito nisso. Agora falando do mapa do jogo, ele engloba toda a ilha Arkham, com vários setores para as partes do lugar, como a ilha central, esgoto, centro médico, ala psicológica e algumas outras. E é um mapa bem grandinho até, recheado pelos famosos troféus do Charada, o terror daqueles que tentam platinar esse game. E eu admiro muito quem fez isso. Gostei muito do jogo, mas não tenho culhão de ir atrás dessa platina. Um problema que eu vi nesse mapa foi a falta de variedade. Claro, tem muita diferença entre o esgoto onde você enfrenta o crocodilo e as salas do asilo, mas isso é exceção. A maior parte das salas são muito parecidas umas das outras e isso incomodou um pouco. O Batman é provavelmente o herói com a melhor galeria de vilões da ficção, até melhor que a do Homem-Aranha na minha opinião. E é claro que o jogo não deixaria de explorar esse fato. Tivemos diversos vilões no jogo e eu vou falar brevemente sobre cada um dos principais. E eu vou começar com o Bane, um dos vilões mais clássicos do morcegão, principalmente pela história onde ele quebra a coluna do Batman. Ele é um monstro que usa de uma droga chamada veneno para ficar super poderoso, e no jogo isso é muito bem representado, com a boss fight dele sendo praticamente um tutorial de como se luta contra inimigos grandes, com ele dando essa investida, a gente tendo que acertar um batarangue pra ele dar de cara na parede, ficar confuso e aí sim podemos bater nele. Pra mim é a boss fight mais sem graça do jogo, mas não chega a ser ruim, principalmente pelo final onde o Bane é literal atropelado pelo Batmóvel. Agora a Era Venenosa. Ela era uma doutora formada em botânica que amava as plantas. Um dia, ela sofreu um acidente, se tornou uma com a vegetação e por causa disso decidiu acabar com a humanidade e todos que maltratam as plantas. A primeira vegana a gente nunca esquece. A boss fight dela no jogo consiste em ela ficar atirando com essas plantas e a gente tem que desviar, enquanto espera ela abrir a cara para acertar um batarangue e dar dano. E ao fim de cada ciclo, ela envia uma horda de inimigos para enfrentarmos. A luta é bastante boa, e pra ser sincero achei bem difícil até. Fiquei no mínimo 1 hora pra passar. Só achei que embarangaram demais a Era nesse jogo. Tipo, ela não tá feia, mas olha como ela é em outras mídias, não tem nem comparação. Agora falando do crocodilo, ele dispensa apresentações. É literal um crocodilo bombado falante de 3 metros. Eu sempre tive um cagaço desse bicho. E o jogo soube muito bem se aproveitar disso, com a parte dele sendo literal motivo de alguns falarem que Batman Arkham Asylum é um jogo de terror. Ela se passa nos esgotos, com a gente tendo que andar de fininho pra não virar janta enquanto vai atrás dessas arvorezinhas pra destruir. E no meio desse processo, tem a chance do crocodilo aparecer e correr atrás da gente. Mas é só acertar um batarangue que ele cai na água de novo. Tipo, quando começou o ciclo eu achei muito da hora a mecânica, mas depois eu achei que só ficou meio simples demais. Mesmo com a música, ambientação e gráficos ajudando nessa temática medonha, ficava difícil ter esse sentimento de cê é louco, eu vou morrer, quando eu já sabia que se o bicho aparecesse era só tacar um batarangue nele e acabou. E olha que nem precisava mirar, o batarangue ia ter legueado. Então eu acho que devia ter mais atenção nessa boss fight, colocar uma variedade de ataques maior pra ele. Mas em geral, é uma boa boss fight. Agora vamos falar da melhor parte do jogo, a luta contra o Espantalho, ou as lutas na verdade. O Espantalho é conhecido por usar seu gás do medo para despertar os maiores medos e traumas que alguém tiver, fazendo ela ver eles como se fossem reais. A representação disso pro jogo foi simplesmente perfeita, com Batman encontrando o corpo dos pais dele e depois rever toda a cena da morte deles, com direito a gente controlando Bruce Wayne criança. E o que falar sobre a luta contra ele em si? Ela se passa nesse mundo completamente maluco, onde aparece esse espantalho gigante e você tem que se esconder dele, enquanto vai avançando aos poucos até chegar nessa lanterna e mandar luz na cara dele, acabando assim com o pesadelo. Obrigado, Kojima, por ter criado stealth e permitido isso acontecer. Pena que no final o espantalho é pego pelo crocodilo e por causa disso não veremos ele aparecendo em mais nenhum jogo da saga Arkham, né? Chega a hora de falar do elefante na sala.
Coringa, possivelmente um dos personagens mais insanos de toda a ficção. Esse título é levado ao extremo com esse jogo, já que ao longo da história temos várias cenas do Coringa sendo um completo psicopata, como ele empurrando um policial numa água eletrocutada, por exemplo. E isso tudo é reforçado pela voz do Mark Hamill no Coringa, que é de outro mundo. É sério, o cara nasceu pra interpretar o palhaço. Gosto muito também de como o Coringa não representa uma ameaça física pro Batman. Na maior parte do jogo ele não luta diretamente contra ele, pois sabe que não teria a menor chance num combate mano a mano. Então ele usa da estratégia de seus muitos seguidores para tentar ganhar do morcego. Mas como assim na maior parte do jogo? Tem algum momento em que o Coringa vai no X1 contra o Batman? Pois é, tem. Depois de uma luta difícil pra caramba no final do jogo, o Coringa tenta acertar o Gordon com um tiro, mas Batman consegue colocar um braço na frente e impedir. É então que o Coringa atira uma bala de titã no seu próprio pescoço, se transformando nesse bicho aí. Tá saindo da jaula o monstro, pô! E aí começa a boss fight. O Coringa tenta nos bater por algum tempo, então ele se cansa e manda os capangas nos atacarem. Derrotamos eles, o Coringa fica de costas e conseguimos derrubar ele com a bate-garra. Repetimos esse processo 3 vezes e derrotamos ele. E uma coisa que me deixou muito puto quando eu joguei essa parte foi que eu cheguei no último uso da bate-garra com só 1 de vida. E na hora de apertar X pra puxar ele, eu tava nervoso e apertei algum outro botão. Isso fez o Coringa mandar mais inimigos e esses inimigos me matarem. É sério, eu quase joguei meu controle na parede essa hora. Mas depois consegui passar. Outro ponto dessa boss fight é que eu achei meio bucha a ideia de colocar a maior parte da luta sendo contra esses capanguinhos. Sei lá, nós já enfrentamos esses caras o jogo inteiro, então na luta final eu preferiria que fosse algo diferente, sabe? No final, temos essa cena fantástica do Batman estourando a cara do Coringa com gel explosivo. Então a cena corta para o comissário Gordon e uma ligação. Aí o Batman aparece e o Gordon diz para ele descansar. Mas o alerta de crime surge e o Batman vai atender, mostrando que o crime nunca para em Gotham, e o Batman também não. Tá, que jogo espetacular. Valeu cada centavo gasto nele. Pra mim uma nota 8.2 é justa. Gostaria de dar mais, mas infelizmente ele tem erros e pontos baixos demais pra isso. Valeu por ter visto o vídeo até aqui. Se gostou deixa o like, se inscreve, ativa o sino e nos vemos na semana que vem com Batman Arkham City.